Sabe aquela imagem mental que acho que hoje em dia assombra praticamente qualquer sala de reunião no mundo corporativo? Nossa, sim, você diz aquele famoso gráfico de barras da inovação, né? Exatamente esse. Aquele gráfico de barras hipotético que mostra a linha do tempo de um projeto de inteligência artificial. A primeira barra é gigantesca, tipo, quase rompendo o limite do slide no teto, sabe? Aham, que é o entusiasmo inicial, claro. Isso, é orçamento aprovado, diretoria super empolgada, todo mundo querendo sair nas manchetes de inovação. Mas aí a segunda barra, que já é a fase de desenvolvimento, essa já despenca pela metade. Pois é. E a terceira, de testes, é menor ainda. É quase triste. E a última barra, que deveria ser a implementação em produção, a escala real ali rodando no mercado bem, essa barra é praticamente invisível. A promessa era de que a IA transformaria tudo de ponta a ponta, mas a realidade nua e crua é que a gente construiu um verdadeiro cemitério de protótipos brilhantes. É um cemitério mesmo. O contraste entre a expectativa da diretoria e a realidade ali da operação é brutal. E o que salta aos olhos ao analisarmos a fundo esse abismo entre um protótipo que roda bonitinho no laboratório e uma implementação que realmente escala é que o fracasso raramente acontece por conta de um código mal escrito. Sério? Não é um problema de programação em si. Não mesmo. A falha é, na verdade, sistêmica. Estamos falando de uma combinação letal, sabe? Envolve um desalinhamento estratégico logo na largada, uma arquitetura de dados frágil, um choque quase violento com os sistemas legados e equipes que estão francamente subestimando muito a complexidade da coisa. E é exatamente por isso que a missão deste nosso mergulho profundo no material de hoje é super importante. Nós recebemos uma pilha fascinante de relatórios de consultoria, manuais técnicos e notas de campo sobre a adoção corporativa de IA. E a ideia é fazer meio que uma autópsia cronológica desse fracasso, né? Perfeito. Desconstruir isso a partir da visão de quem senta na cadeira de gestão, para quem acompanha a gente entender por que a tecnologia trava na hora de integrar os negócios reais. Exato. E claro, a partir desses destroços, a gente quer extrair um guia sequencial de melhores práticas para quem precisa tirar essas ferramentas do laboratório. Então, vamos voltar a fita para o chamado dia zero. Vamos lá. O começo de tudo. Olhando os relatórios, eu fiquei surpreso porque o gatilho para o desastre começa muito antes do primeiro desenvolvedor digitar a primeira linha de código. Existe uma pressão de mercado quase irracional, né? Totalmente irracional. O famoso pânico de ficar para trás. Isso. Gestores assinam cheques milionários para iniciar projetos de IA sem sequer ter um problema claro de negócios para resolver. É só aquela coisa de precisamos de IA urgente. É a síndrome do fazer por fazer, movida por esse pânico corporativo. E, tecnicamente falando, esse é um erro primário, porque o modelo de inteligência artificial é, na sua essência, uma máquina de otimização matemática. Tá, e o que isso quer dizer na prática? No dia zero, o modelo passa a otimizar ruído. Ele fica tentando encontrar padrões em tudo. E acaba não encontrando nada útil, né? Exatamente. O que fatalmente resulta na geração de insights totalmente genéricos ou irrelevantes para a operação da empresa. Mas espera aí. Eu entendo a teoria de que falta um objetivo claro. Mas na prática, digamos que eu construa uma ferramenta incrivelmente potente que varre terabytes de dados e encontra padrões escondidos. Não é meio irracional a diretoria simplesmente ignorar os achados? Parece racional, mas não é. É que, tipo, a utilidade dessa máquina não deveria emergir organicamente com o tempo? Deixa eu propor uma analogia para ver se faz sentido. É como contratar o melhor sommelier do mundo para trabalhar na cozinha de uma lanchonete de fast food. Adoro essa analogia. O talento dele é real, né? A análise técnica que ele faz das bebidas é profunda. Ele acha nuances que ninguém mais vê. Mas o contexto do negócio anula o valor dele. Porque, bom, ninguém ali pediu uma harmonização de vinhos para acompanhar batata frita e hambúrguer. Nossa, essa analogia capta perfeitamente a essência do problema. O talento técnico do modelo tá lá, ele é o seu sommelier de dados, mas se a gestão não precisa das respostas que ele está dando,
A adoção pela equipe vai ser rigorosamente zero. Ninguém vai usar. Ninguém. E aqui entra o ponto crucial sobre a ótica de negócios. Manter um modelo de IA rodando não é, sabe, como comprar um software de prateleira e instalar no computador. Que você paga uma vez e esquece. Isso. A IA exige infraestrutura em nuvem contínua, um poder de processamento massivo, GPUs caríssimas, manutenção constante de dados. Se o modelo não resolve uma dor aguda que justifique esse custo de aluguel, digamos assim, a equação financeira desmorona. O projeto é desidratado silenciosamente, né? E logo é abandonado. Mas vamos ser otimistas por um momento. Imagina que a empresa fez a lição de casa. O sommelier foi contratado para um restaurante de alta gastronomia, tá? Cenário ideal. Sim. A estratégia está alinhada, a dor do negócio foi mapeada. O passo natural seguinte, cronologicamente, é construir a solução. E é aí que as nossas fontes mostram o segundo grande colapso, a fundação da arquitetura. Que é onde a fundação literalmente desmorona. E isso me intriga, porque se a gente olhar para as ferramentas mencionadas nos relatórios, parece que já temos soluções para tudo. Pega Elon Graph, por exemplo, que aparece muito no material. Sim, uma ferramenta super moderna. Os documentos deixam claro que ele é formidável para criar agentes de IA com o Estado, né? Agentes que guardam a memória das interações. Parece o paraíso para construir fluxos de trabalho. Se a ferramenta já resolve o problema da memória, por que a arquitetura ainda quebra quando tenta ir para o mercado? Porque há uma diferença monumental entre gerenciar o Estado ali na máquina de um único desenvolvedor e gerenciar o Estado para 100 mil usuários simultâneos no mundo real. Ah, o peso disso deve ser absurdo. É absurdo. O que as fontes nos mostram é que a mágica de ferramentas como o LangGraph tem um custo computacional altíssimo. Quando a gente diz que um agente tem estado ou tem memória, significa que a cada nova interação, o sistema precisa ir até um banco de dados. Buscar a informação. Isso, recuperar todo o histórico daquele usuário, empacotar isso dentro do limite de contexto do modelo, o que consome uma quantidade absurda de tokens, processar a resposta e regravar um novo estado. Ou seja, a latência vira o grande vilão da história aí. Exatamente, o gargalo da latência e da concorrência. Se a arquitetura não for desenhada com uma robustez bem rigorosa para lidar com chamadas assíncronas, balanceamento de carga, o que acontece? O sistema engasga. Fica aquela ampulhetinha girando na tela do usuário. Nossa, sim. O agente demora 10 segundos para responder um simples olá porque está preso numa fila de leitura no banco de dados. Um protótipo que era super elegante de repente vira um gargalo intransponível. E irrita o usuário e ainda derruba os servidores internos da empresa, né? Exatamente. Ferramentas de orquestração não substituem a necessidade de ter um engenheiro de software experiente ali planejando como esses dados vão trafegar sob pressão extrema. O que nos obriga a encarar o próximo monstro dessa linha do tempo. Digamos que a equipe superou esse desafio da arquitetura. Fluxo de dados está resiliente, os agentes respondem rápido. Certo, passaram de fase. Mas agora essa IA brilhante precisa consultar as informações reais da empresa. E aí ela dá de cara com o sistema principal, o banco de dados legado que a corporação instalou há 15 anos. Aquele que é o coração do faturamento e ninguém tem coragem de mexer. Aquele clássico sistema intocável. Esse mesmo. As fontes relatam que esse choque de gerações destrói implementações inteiras. Por que isso é tão difícil? É o momento em que a força irresistível encontra o objeto inamovível, sabe? Para entender o porquê, a gente precisa olhar para como esses sistemas operam. Um sistema legado tradicional é puramente determinístico. Ele é regido por lógicas estritas de verdadeiro ou falso. Sim, ele não tem meio termo. Nenhum. Ele espera receber um gado num formato muito exato, tipo uma query SQL perfeita ou um arquivo JSON com as chaves inalteráveis. O problema é que os grandes modelos de linguagem, os LLMs, eles são inerentemente probabilísticos e fluidos. Eles são máquinas de prever a próxima palavra, né? Não calculadoras lógicas. Perfeito. Tentar conectar um LLM a um sistema legado é, assim, como pedir para um poeta preencher uma planilha de imposto de renda corporativo. Vai dar muito ruim. Puro e seco. Mas o modelo de IA, na sua fluidez toda, pode acabar enviando algo tipo:
Claro, com base nos dados do usuário, aqui está o documento solicitado, CPF número tal. E essa frase amigável quebra o sistema. Imediatamente. Porque para um humano é ótimo, mas o legado não sabe processar o texto extra. O banco de dados trava e o processo todo falha. Mas eu discordo que isso deve ser um problema insolúvel. Porque voltando aos relatórios, o LangChain é citado várias vezes exatamente como a ponte para isso. O famoso LangChain. Sim, a promessa estrutural do LangChain é ser esse orquestrador, criar conectores lógicos, formatar saídas. Ele não foi feito sob medida justamente para traduzir o poeta em um burocrata de planilhas. Ele foi feito para facilitar essa tradução, sim. Mas o LangChain não altera a natureza caótica do modelo base. Ele cria amarras, cria aqueles parsers que tentam forçar o modelo a cuspir o dado no formato certinho. Tá, mas e quando o modelo escapa disso? É o que acontece. Ocasionalmente, o LLM vai ter uma alucinação sutil na formatação. O LangChain tenta corrigir, o modelo tenta de novo, e cria-se um loop de repetição que consome tempo e dinheiro. E para o gestor que está avaliando, isso é o caos. Porque se traduz em processos fragmentados, né? Com certeza. Se não tem uma camada de engenharia de software tradicional muito bruta em volta, os dados ficam inconsistentes. Pensa assim, o funcionário antes apertava um botão no sistema antigo e sabia o resultado. Agora ele aperta no novo sistema com IA e precisa cruzar os dedos para a resposta não vir corrompida. E quando a automação exige que o humano fique ali, de babá, consertando o erro da máquina. O projeto ganhou o rótulo irreversível de fracasso. O que, ironicamente, inverte a promessa de ganhar tempo, né? Mas já que a gente tocou no fator humano, acho que esse é o momento de avançar para a etapa 4 da nossa cronologia, que eu considero o ponto mais cego de todos esses relatórios. Quem está no teclado construindo tudo isso? As equipes de desenvolvimento. Exato. Porque a impressão que se tem, pelo menos lendo sobre essas integrações, é que a barra técnica deveria ter baixado. Eu trago como evidência o GitHub Copilot e outros assistentes que aparecem nas fontes. Sei bem onde você quer chegar. A narrativa do mercado é, se temos uma IA escrevendo código rotineiro, corrigindo sintaxe em tempo real, as equipes não precisam mais ser tão especializadas, certo? A ferramenta nivelou o jogo. Olha, eu fico impressionada como essa é, sem margem de dúvida, a ilusão mais perigosa que os gestores estão comprando hoje. Sério? Ilusão? É o completo oposto. A adoção de assistentes de código elevou e muito a barra técnica exigida. O Copilot é sim espetacular para ganhar velocidade, mas ele só acelera quem já sabe exatamente o destino e o caminho. Ah, entendi. Ele não pensa arquitetura. De jeito nenhum. Ele não substitui os fundamentos de engenharia de software. Deixa eu tentar visualizar como isso dá errado na prática, então. Se o assistente gera um código que compila e funciona na hora, qual é a armadilha? A armadilha é a introdução do débito técnico oculto. Imagina a cena. Um desenvolvedor júnior recebe do Copilot uma função complexa de 50 linhas para autenticação de usuários. Tá. Ele olha e o código está perfeito. Sintaticamente perfeito. Nos testes básicos, o usuário faz o login. O desenvolvedor aceita a sugestão e vida que segue. Mas, por trás dessa perfeição visível, a IA baseou a sugestão em padrões de 3 anos atrás. Nossa. E aí tem uma vulnerabilidade estrutural de injeção de dados ali. Ou uma lógica que não escala quando tiver 1000 acessos ao mesmo tempo. Como a equipe não tem a base teórica profunda para auditar linha por linha um código que não foi ela que escreveu. A bomba relógio embutida direto na fundação do projeto. Exatamente. Você resolve o problema da velocidade de digitação, mas cria um abismo de compreensão arquitetônica. E, convenhamos, ler e auditar o código dos outros é exponencialmente mais difícil do que escrever o seu próprio. Com certeza. E quando esse outro é uma máquina probabilística, o risco de introduzir alucinações técnicas que ninguém na sala entende é, assim, astronômico. Se a equipe não for treinada intensamente para questionar e validar tudo, bate num muro.
E resolver esses bugs estruturais meses depois é um pesadelo que drena qualquer orçamento. Falando em drenar o orçamento, vamos para a quinta e última fronteira, a etapa 5. A barreira que define se o projeto vive ou vai para o cemitério. A temida hora da verdade. Pois é. Hipoteticamente, a nossa equipe superou tudo. A dor do negócio estava clara, o LangGraph foi domado, o LangChain conectou no sistema legado, e a equipe sênior auditou todo o código do Copilot. O milagre corporativo. Um milagre. Tudo rodando. Chega o dia da apresentação trimestral para o conselho diretor. E é nessa sala que as fontes indicam o colapso final. A incapacidade de provar o retorno sobre o investimento. O famoso ROI prático. Porque para a diretoria executiva, a inteligência artificial não tem imunidade mágica. Ela passa pelo mesmo escrutínio que qualquer outra área da empresa. Se a matemática não fecha, o projeto é cortado. A conta tem que fechar. Tem. A tragédia é que muito gestor técnico constrói coisas incríveis pensando só no valor tecnológico e esquece completamente de traduzir isso para valor financeiro. Mas sendo advogado do diabo de novo, às vezes o valor não é óbvio. Por exemplo, tem um caso de uso forte no material focado na segurança do desenvolvimento. O caso do CodeQL, né? Esse mesmo. Eles usam ferramentas de análise estática como o CodeQL com IA para varrer milhões de linhas de código e encontrar vulnerabilidades críticas. O olho humano jamais acharia aquilo. Quando a máquina previne vazamentos de dados, isso não é um valor absoluto. Encontrar as falhas não justifica a iniciativa. Justifica o mérito da engenharia, mas não necessariamente justifica a conta no final do mês, entende? Como assim? A gente precisa entender o mecanismo da matemática corporativa. O risco é calculado pela probabilidade de um evento vezes o impacto dele. E do outro lado da balança você tem o custo operacional real de manter a IA rodando. A infraestrutura pesada. Isso. Imagina que processar esses milhões de linhas em nuvem custe $50 mil por mês. A ferramenta acha dezenas de vulnerabilidades, mas quando a auditoria humana vai olhar, 95% são vulnerabilidades teóricas. Há falhas de prioridade baixa. Exato, coisinhas que dificilmente seriam exploradas ou que um sistema mais simples pegaria. Ou seja, a ferramenta funciona, tecnicamente faz um trabalho brilhante, mas financeiramente é como usar um canhão a laser super caro para matar uma mosca na parede. O custo operacional da munição é muito maior do que o estrago que a mosca ia fazer. Perfeita metáfora. O retorno financeiro é negativo. Você evita um problema que talvez não causasse dano severo, mas gera um custo fixo real que corrói a margem de lucro todo santo mês. E o diretor financeiro não perdoa isso, né? Imagina! Ele põe na tabela dólares queimados em nuvem versus a economia teórica de corrigir bugs de baixo impacto. A decisão é tomada em 2 minutos. A diretoria parabeniza pelo belo experimento e o projeto é desligado. E a culpa nem foi do modelo, foi do gestor que não provou que a solução salvava mais dinheiro do que gastava. É a gravidade dos negócios puxando a tecnologia de volta para a Terra, né? Sempre puxa. Essa desconstrução toda é fascinante. Se formos sintetizar tudo isso que o dossiê revelou, para a gente estar ouvindo a gente, esse guia de sobrevivência exige disciplina brutal, em várias frentes ao mesmo tempo. Um alinhamento quase perfeito. Sim. Primeiro, blindar a estratégia. O problema dita o uso da máquina, e não o oposto. Segundo, arquitetura robusta contra a latência. Não dá para ser refém de ferramentas. Terceiro, o desafio de integrar modelos fluidos com sistemas legados rígidos. O poeta e o burocrata. Isso. Quarto, o fator humano. Entender que o Copilot exige equipes ainda mais experientes para não aceitar código cego. E quinto, a lei inescapável do ROI. Traduzir o funcionamento técnico em dólares salvos ou gerados. Esse mapa mostra por que a taxa de mortalidade desses projetos é tão alta. O caminho exige excelência técnica, de mãos dadas com um pragmatismo comercial, sabe, inflexível. E se a gente conectar todas essas falhas estruturais, nós tropeçamos numa mudança de paradigma profunda sobre o futuro das carreiras. Uma mudança de perfil do profissional de tecnologia? Como assim? Pensa bem, se o maior desafio não é fazer o modelo processar as informações, já que a IA resolve a parte sintática, as barreiras reais são todas humanas e sistêmicas. O gargalo é definir o problema, fazer a ponte cultural entre a matemática avançada
e o processo corporativo rígido. Nossa, faz todo sentido. Valiosa no mercado de agora em diante será a capacidade de orquestrar o caos corporativo e traduzir dilemas de negócios para a linguagem estruturada que a máquina precisa para entregar um resultado que o diretor financeiro aprove. Essa é uma virada de chave gigantesca para quem estruturou esse material incrível que a gente analisou hoje. Da próxima vez que o entusiasmo bater no teto, a primeira pergunta não deve ser por que o código falhou, mas sim onde nós falhamos em traduzir o nosso negócio para a máquina. A inovação real está em plugar essa caixa preta na engrenagem do mundo real. Fique essa provocação para refletirmos sobre o verdadeiro trabalho do engenheiro do futuro. É sempre um prazer mergulhar nesses contextos com tanta profundidade. Até a próxima análise.